Meu nome é Yara e eu fiquei responsável por vir tratar sobre o conceito de infância durante o período contemporâneo. Então, para iniciar, o período contemporâneo ele veio logo após o período moderno e ele teve como seu marco principal a Revolução Francesa em 1789 e também a Revolução Industrial que durou de 1760 a 1840. Ainda durante o período moderno, a criança ela teve suas características biológicas observadas, mas até o período contemporâneo, a criança, a infância, se a criança ela não tinha essa perspectiva social. Então, essa perspectiva social é algo novo que só vai surgir mesmo no início do século XIX. Um historiador francês chamado Ariès, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele iniciou estudos e visando essa visão sobre a infância dessa perspectiva socio-histórica. Então ele começou a observar que a criança ela possuía um próprio modo de se vestir, ela precisava de um próprio modo para se alimentar, que a criança, como foi visto na Idade Média, ela não podia estar ali inserida, vivendo da mesma forma que os adultos. E Ariès chamou isso de sentimento de infância. É importante lembrar que essa visão mais sociológica sobre o conceito de infância não significa que a infância em si ela não existia, mas sim que ela apenas não era ainda observada, não tinha uma atenção, muita atenção para essa perspectiva sobre esse sentimento de infância. Era mais ou mesmo uma questões biológicas que começaram a ser observadas a partir do período moderno. Ainda sobre essa perspectiva mais sociohistórica, eu quero destacar a Pedagogia de Roosevelt, de 1995, onde ele traz que, diferente da ideia que ainda se tinha no período moderno, como traz essa ideia de que para a criança ser educada, ela precisava ser corrigida, inclusive atitudes coerentes com a biologia da criança. Então, Rousseau vai contra essa ideia e ele fala dentro da sua pedagogia que essa criança realmente ela precisa ser educada sim, mas não dessa forma. Ele fala que a criança tem que ser educada sem esses juízos e sem essas prisões e exercícios rigorosos. Agora eu também quero destacar dois marcos super importantes aí na história contemporânea sobre essa visão de infância. Aí é que a gente tem, que foi a publicação de Ariès em 1960 sobre a história social da infância e da família e a Declaração dos Direitos da Infância, né, realizada pela ONU em 1959. E isso contribuiu para que, primeiramente, sobre a visão de Ariès, essa observação mais social, voltada para a infância, como a criança é tratada dentro da família e também visando também aquele ambiente ali que a criança está sempre inserida desde o início da sua vida, né? Que também é a escola. E com a Declaração dos Direitos da Infância, a criança ela passou a ser um ser de direitos, um ser individual, um ser que precisa ter os seus direitos ali garantidos. Então, com o surgimento dessa sociologia da infância, em 1990 houve um boom
dessas pesquisas sobre a criança no Brasil e pesquisas nas mais diversas áreas, como, por exemplo, nas áreas educacionais, psicológicas e sociais. Então, nos dias atuais, é fácil você identificar os períodos da vida humana, a infância, a adolescência, a fase adulta, né? A velhice. E com esse trabalho que a gente fez, a gente veio demonstrar que nem sempre foi assim. E hoje, os estudos da infância, voltados para a infância, no período a qual a gente está inserido hoje, que é esse período contemporâneo, são pesquisas e estudos que ainda estão em ascensão. Então, é algo novo que ainda precisa ser muito estudado e pesquisado a fundo, onde a criança ela vai estar ali sendo observada dentro dos seus contextos, seja o familiar, que teve mudanças aí no decorrer dos séculos, né? A família de hoje não é a mesma do século passado. E sobre a perspectiva educacional, sobre a perspectiva escolar. E assim, para finalizar, a criança ela está nesses estudos sobre essa perspectiva da infância e as suas diversas faces, considerando tanto a sua parte biológica como a sua parte social e a sua posição como indivíduo no mundo, com a sua própria experiência.